Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e após a vinheta vamos estudar as camadas da Terra. Fica ligado. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de Biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula. Muito bem, pessoal, vamos lá. É uma aula muito interessante, muito tranquila, muito importante. E aqui ela está completinha para você gabaritar a sua prova. Não só para gabaritar a prova, né? Para você entender esse conteúdo maravilhoso e chegar depois no almoço, na janta, chamar os teus pais e falar: vocês querem saber todas as camadas da Terra, a temperatura, o que acontece lá embaixo dos nossos pés? Imagina que assunto legal isso no almoço, barbaridade. Olha só, a Terra possui 3 camadas. Basicamente, primeira coisa, falou de camadas da Terra, do planeta Terra, a partir dos nossos pés vão ser 3 camadas: crosta, manto e núcleo. Isso é o básico do básico. Então você já sabe que tem 3 camadas, claro, mais de fora, do meio e mais interno, tá? O buraco mais fundo que nós já cavamos tem apenas 12.262 metros, ou seja, um pouco mais de 12 quilômetros. Cara, coloca aí no mapa, 12 quilômetros, tá no outro bairro da minha cidade muitas vezes. Aí tu fala: professor, mas espera aí, é fundo, porque na praia eu só consegui cavar 1 metro, 1,5 metros. Muito bem, esse buraco aqui foi cavado pelos, na época, os soviéticos, né? Então a Rússia, os russos cavaram esse buraco, tudo doido, vão cavar, vão chegar ao centro da Terra. Só que quanto mais fundo os caras cavavam, mais quente ficava. E aí começava um problema logístico ali, porque as brocas não aguentavam, eles não tinham mais como cavar. Então chegaram no limite. Até hoje tem, eles taparam lá e tal. E ok, foi importante fazer esse experimento, mas é muito complicado. Imagina que o planeta Terra fosse um ovo, tá? Imagina um ovo. A casca do ovo, que é bem fininho, é a crosta terrestre. A clara do ovo seria o manto e mais internamente, né, a gema seria o núcleo. É basicamente isso que é a analogia. Então a crosta é muito fininha. Embora ela seja muito fininha, aos parâmetros do ser humano nosso, poxa, tipo 12 quilômetros, tu não chegou nem perto lá, nem na metade dela. Então tem muita crosta ainda depois do que eles cavaram. Tá? Então a gente tem que ter isso em mente. Quando a gente fala de planeta Terra, é algo bastante grande nos parâmetros do ser humano. Então tu imagina, olha que coisa curiosa, né, cara? Porque às vezes a gente viu uns vídeos: o que acontece se eu conseguir cavar um buraco aqui, você ir lá no Japão? Lá tu não vai conseguir cavar um buraco. Cara, tu vai encontrar cada vez temperaturas mais altas, tu vai encontrar um ambiente extremamente inóspito para nós seres humanos. Não tem como, tá? Então olha só, vamos falar primeiro da crosta terrestre. E algumas imagens vocês estão vendo aí, vão ver que vai aparecer para ajudar a entender tudo que eu estou falando. Então a crosta terrestre, ela não é algo lisinho. Você sabe que tem montanhas, tem vales, tem os oceanos que vão lá para baixo. Então não existe uma única medida. A crosta tem exatamente isso aqui em toda a superfície. Não. Tem algumas que a média vai ter 30 quilômetros, outras chegam a 80 quilômetros. Em alguns pontos pode ter só 10 quilômetros nas fendas abissais. Claro que no oceano, que é mais fundo, essa camada vai ser mais fina. E se tu subir no Monte Everest, essa camada vai ser mais espessa. Então ela varia. Portanto, todas as medidas e temperaturas que a gente passa aqui é uma média, tá? O teu professor, a tua professora não vai falar: fale exatamente a medida. Não, isso não existe. Vai dar uma média sempre. Então, fica lá entre 30 e 80 quilômetros. A maior parte dos livros falam em 60, 70 quilômetros como média da espessura da crosta terrestre, tá bom? Ou seja, ela é a camada superior, é onde vivemos, é onde caminhamos, é o que conhecemos e é formada por rochas sólidas. Claro, a gente não tá, vou pisar em magma aqui, não, é rocha sólida, tá? E aqui ela é a mais fina sobre os oceanos, como eu falei para vocês. Por quê? Cara, quando tu vai para um oceano, tu vai afundando na crosta. Então ela vai ser mais fina ali. E é também onde retiramos todos os minérios. Por exemplo, tá tirando um ferro, o ouro, tudo está, moçada, tudo. Porque pensa, se o buraco mais fundo que a gente cavou tem só 12 quilômetros, 12.262 metros, significa que tudo que a gente conseguiu extrair pela ação humana vem dessa partezinha, da partezinha mais de fora. Tranquilo, né? O petróleo, fala: não, mas o petróleo tá fundo, professor, já viu o pré-sal lá? Só tá logo ali. Então até mesmo o petróleo, que a gente tem que cavar para chegar lá, né? Obviamente vai estar na crosta terrestre, tá? Isso é importante
pra gente entender. Bom, aí depois da crosta tu vai cavando, tu vai chegar numa zona de transição e em seguida tu vai parar no manto terrestre. Perceba que o manto terrestre vai, quando aqui acaba, então imagina que acaba com 80 quilômetros, uma média. Ele vai começar na média de 80 quilômetros e vai até 2.950 metros. Pô, aí o buraco é mais embaixo, né? Então, o manto ele é bastante profundo. Tanto é que vai ser a camada intermediária, tá? Ou seja, entre a crosta e o núcleo, e o manto, por ser tão grande, obviamente, quanto mais para fundo tu vai, mais quente vai ficando, como eu já tinha dito para vocês. Então a gente divide didaticamente o manto em superior e manto inferior. O manto superior é logo abaixo da crosta. Então, acabou a crosta terrestre, começou o manto. Qual manto? Manto superior. Ele está na parte de cima. Tá? Então, ele é formado por rochas sólidas e pastosas. Então, porque tu imagina só, lá embaixo, cara, tem uma pressão muito grande. Imagina quantos quilos de terra, de rocha em cima. Então, vai ter uma grande pressão. Por mais que lá tenha uma temperatura aproximadamente de 1000 graus Celsius, as rochas, elas continuam ali sendo de certa forma, sólidas, pastosas. Então imagina uma pasta de rocha, um troço muito louco, uma massa de modelar, tu vai apertando assim, né? Mais ou menos é assim que as rochas estão lá, tá? Já vou voltar aqui para explicar um pouco mais sobre o que seriam as erupções vulcânicas, tá? Mas em seguida eu falo. E aqui o manto inferior, ou seja, tu saiu do manto superior, tu foi mais para baixo ainda, você chegou no manto interior. É claro que está, portanto, abaixo do manto superior, porque ele é o interior, né? Ou melhor, o inferior. E as rochas aqui são sólidas e a gente pode chamar de plásticas. Então tu imagina que elas são mais sólidas aqui, mesmo sendo mais quente do que aqui no manto superior. Por quê? Porque você foi mais para baixo. Então tem mais peso. E aí você estuda a física, ela sabe que a pressão influencia também nessa questão. E aí tu imagina que lá já estamos a 2.200 graus Celsius, chegando a mais dessa temperatura muitas vezes, só que as rochas, elas estão com uma pressão tão grande que elas estão sólidas, só que imagina que tu conseguisse cavar lá, chegar nessa parte, tu empurrar, tu ia te queimar todo, mas tu empurrar, ela ia até fazer uma deformaçãozinha assim, ela não ia quebrar, ela consegue, tipo uma massa de modelar mais dura ainda do que no manto superior, tá bom? Beleza. Agora tu imagina que tudo isso aqui, tá? Vamos botar aqui ainda no manto superior, que eu já vou explicar aqui sobre a litosfera, tá? Quando essas rochas aqui extravasam para cima, tu concorda que a pressão diminui? Então fica o magma, né? Então sai a rocha derretida que a gente vê das erupções vulcânicas. Beleza? Muito bem. E aí vindo aqui para uma super dica que vocês estudam também na parte de ciências. Essa aqui é uma aula de ciências do 6º ano. Se você está assistindo no ensino médio, ok, vale também. Tá? Vale também porque eu me aprofundo muito. Então se tu está no 6º ano e está assistindo essa aula, está de parabéns porque você está estudando firme para a sua prova, para a sua vida. Então olha só a dica, que interessante. A crosta terrestre, mais a parte superior do manto. Então tu imagina, tu pegou toda essa crosta terrestre, mais uma parte, mas a parte superior do manto superior. Então tu não está pegando todo o manto, está pegando só uma partezinha desse manto, mas tudo para cima dele, ou seja, a crosta vai formar a litosfera. A litosfera, quando a gente estuda a litosfera, fala, o que é essa droga de litosfera? É formado pelas placas tectônicas. Então tu sabe que o planeta Terra, a gente está sob uma placa tectônica. Tu vai para a Europa, cada continente aproximadamente, claro que tem as suas divisões, está sob uma placa tectônica. E essa placa tectônica, ela está sob o manto superior mais para baixo e todo o manto inferior e o núcleo lá, tá bom? Então o que está acontecendo? É como se elas tivessem essas placas boiando em rochas pastosas. Então, volta e meia, elas estão em movimento, é algo dinâmico, e elas uma bate com a outra. Quando elas batem, dá um treme-treme, que é os terremotos que a gente chama, tá? Então é muito importante tu te ligar. Então todos os movimentos dos continentes, né? Se estudar a parte histórica do planeta Terra, tu vai ver que os continentes já foram unidos, daí separaram. Então é muito dinâmico isso, mas isso mexe tão devagar que leva milhões e milhões e milhões de anos para ter um movimento significativo, né, à sua medida. E aí são os terremotos, assim, de acordo que se as placas estão se unindo ou estão se separando, vão ter mais ou menos terremotos e formar as cordilheiras, toda aquela dinâmica que a gente estuda, tá? Então grave, litosfera, pega a partezinha superior do manto superior, então se o manto superior é tudo isso aqui, tá pegando isso aqui do manto superior. E também a crosta que está acima desse manto
superior. Beleza? Tudo bem. E aí nós temos o núcleo terrestre. Ou seja, tu foi mais embaixo. Quando acabou o manto inferior, começou o núcleo terrestre. Ou seja, ele começa quando aqui acaba. Então o manto inferior está acabando em 2.950 quilômetros, 2.950 quilômetros está começando o núcleo também, lembrando que é uma média. E ele vai até aproximadamente 6.400 quilômetros, que é o ponto central do planeta Terra. Lembrando que isso é uma média. Olha que coisa louca, né? Então aqui é a camada mais interna e é formada principalmente por ferro e níquel. Moçada, nós temos um núcleo que é ferro, que é metálico, ferro e níquel predominantemente. Olha que louco. Aí só uma pausa, você deve estar pensando assim, professor, como é que sabe? Se é tudo fake news, tudo mentira, vou botar na minha prova. É mentira. Não ponho, porque por mais que a gente só tenha cavado isso aqui, hoje a tecnologia nos permite colocar tipo equipamentos que emitem ondas e essas ondas são refletidas. E a partir dessa reflexão a gente sabe a profundidade que está indo e a matéria que está lá para refletir essa onda. E aí eles sabem medir isso aí, e a partir dessa medição eles vão, tá aqui na tabela periódica, isso aqui é ferro, é níquel. Então eles sabem exatamente, ou muito aproximado, onde começa o núcleo, porque naquele momento existe uma modificação dessas ondas refletidas por estes equipamentos utilizados. Então, para saber, eles não estão achando, ou eles não estão também cavando lá e vendo, opa, estou aqui vendo, não. É tudo por medições. Imagina que tu consegue medir a atmosfera de um planeta que está orbitando uma estrela a anos-luz de distância. É mais ou menos assim, eles veem lá uma onda que emite aquela substância ali, né, ou aquele gás, e eles falam, pô, de acordo com isso, com os nossos estudos, isso é aproximadamente, sei lá, oxigênio. Estou chutando não que seja, né, mas estou explicando dessa forma, tá bom? Muito bem. Então é formado principalmente por ferro e níquel, e também a gente vai dividir o núcleo terrestre em núcleo externo, ou seja, mais para fora, e núcleo interno, mais para dentro. É importante a gente saber isso. Porque o núcleo externo que está por fora, ele está abaixo do manto inferior. Então acabou o manto inferior, começou o núcleo externo, óbvio, o núcleo mais de fora. Tá? E ele começa nessa profundidade mais ou menos, ou seja, 2.950 quilômetros, e vai até aproximadamente 5.100 quilômetros de profundidade. E ele, reparem, que ele é formado por ferro fundido. Então é tipo como se fosse um ferro derretido, mais líquido assim, tá? E o campo magnético do planeta Terra é formado por movimentos desse e um tanto também do núcleo interno. Mas então tu repara que os movimentos, o ferro que tem lá, é que forma o campo magnético do planeta Terra, a questão do norte e tal, e também esse campo magnético, tu sabe que ele protege o planeta Terra de raios nocivos que viriam, por exemplo, do Sol. Então ele protege, a gente está protegido por causa do núcleo, olha que coisa linda, né? E aqui está aproximadamente 3.500 graus Celsius, velho. É quente, 3.500. A água ferve a 100 graus. A água. Toca na água fervendo, vai te queimar, não faça isso, por favor. Tá? Bom, aí acabou o núcleo externo, você entra no núcleo interno, você está mais para dentro lá, ou você está mais no interior. Aqui o ferro e o níquel, a gente poderia colocar metal sólido. Aqui é sólido. Fala, mas professor, como assim? Se vai até 6.400 quilômetros, ou seja, até o finalzinho, tá? E pode chegar a mais de 6.000 graus Celsius. Se é mais quente do que aqui, por que ele é sólido? Não deveria ser mais líquido ainda? Moçada, nós estamos mais para dentro. Então tem mais pressão, tá com mais peso em cima dele. Portanto, por mais que a temperatura seja alta, ali o metal, o ferro, o níquel estão sólidos. Olha que louco. E ele tem uma rotação também, ele vai rodando, né? Esse núcleo ali, ele vai rodando. Bom, e ele também é responsável pelo campo magnético junto com o núcleo externo. Então repare que o núcleo, nós nunca chegamos lá, e é muito provável que a gente nunca vai chegar lá. Mas a gente entende ele e também entendemos a importância dele. Portanto, o planeta Terra não é simplesmente uma rocha morta. O interior dele é vivo. E graças a tudo isso que tem aqui, todos esses movimentos, essa temperatura quente que tem lá embaixo, é possível a vida aqui em cima. Então nós que estamos, somos bactérias andando na crosta terrestre, ou seja, bactérias andando na casca do ovo, nós só estamos vivos aqui, todos os seres vivos juntos, porque lá no interior da Terra tem toda essa dinâmica. Tudo está acontecendo lá.
A vida é linda, pessoal. O meio ambiente, as ciências é magnífico. Então, olha só, te apaixone por isso. A partir de agora, você nunca mais vai olhar para baixo e ser o mesmo, né? Tu vai olhar para lá e pensar assim, cara, abaixo aqui alguns quilômetros lá tem, sabe, rocha numa temperatura absurda, e mais para baixo ainda vai ter ferro, níquel, né? Vai ter metais ali que estão até sólidos quando chega lá no núcleo. Cara, que fantástico, né? Coisa linda, moçada. Vai ter que tu não te arrepia. Então manda esse vídeo para teus amigos, te inscreve no canal, deixa aquele like felpudo, porque o professor Samuel Cunha está gravando aula de ciências para vocês. E se quiserem aulas diferentes, coloque aqui nos comentários ou vai até o meu Instagram, @professor Samuel Cunha, e fala, professor, estou no 6º ano, 7º ano, ou até no ensino médio, até na faculdade, tá revisando isso aqui. Vai lá e fala, grave uma aula sobre... Enfim, aí você fala o assunto que você desejar, porque eu quero ouvir vocês também, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e até o próximo vídeo.